Fala pessoal, tudo beleza aí com vocês? Boa tarde para todos. Já são exatamente as 15 horas. Quem fala com vocês aqui é Levi Crisóstomo, NG Trader. Vamos aí falar um pouquinho sobre o nosso robô Trendbot. Bom, antes de mais nada, nosso robô Trendbot, ele é um robô que funciona somente no mercado brasileiro, né? Mini índice, mini dólar, como vocês já sabem. Nós temos aqui alguns parâmetros que nós podemos configurar dentro desse robô. Tá rolando aí agora a notícia do Fed, né? Às 15 horas aí, ó. O mercado já tá ficando bem volátil. Nesse momento não é um bom momento para você operar com nenhum dos nossos robôs, certo? É melhor ficar de fora nesses momentos de notícia. Aqui no nosso robô, ele funciona por cruzamento de médias. Ele tem três médias, né? Três médias móveis que você pode configurar aqui. Essas médias móveis, né? Então tem a média móvel rápida, a média móvel intermediária e a média móvel lenta. Quando a média móvel rápida cruza a intermediária, seja para cima ou para baixo, o robô vai interpretar que ele vai ter que abrir uma ordem quando houver esse cruzamento e fechar um candle logo em seguida que tiver esse cruzamento. E logo em seguida, se você tiver com os pontos de aumento aqui de posição ligado também, o robô vai interpretar que quando a média intermediária cruzar a média lenta, depois que tiver já ocorrido esse primeiro cruzamento, que foi o da média rápida com a intermediária, ele vai entender que ele tem que fazer um aumento de posição, que o mercado está confirmando aquela tendência e que ele vai abrir mais contratos, de acordo com o que você colocar aqui nas configurações do robô, certo? A particularidade desse robô é que você pode operar aí tanto no gráfico de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, de 15 minutos e aí vai. Então ele vai funcionar por cruzamento de médias e depende aí das configurações que você faz, né, dos testes que você for fazendo lá nos backtests e tudo mais. E então você vai ver e encontrar um setup melhor para você, certo? Aqui no caso desse robô, ele não tem dados estatísticos para você configurar, igual como tem lá o nosso robô Sniper Prime, nosso robô AutoDX, para você se basear qual seria a questão de dados estatísticos para você colocar nele não, certo? Não teria essa questão de dados estatísticos. Você tem que se basear mesmo no mercado. O mercado tem muitas notícias, o mercado está andando com muitas tendências, então você usa um setup de mais tendência, né, para buscar mais pontos. Ah, eu quero entrar somente quando o mercado cruzar para cima e ele só encerrar quando ele cruzar para baixo. Você pode configurar também dessa forma, sem problema nenhum. Você pode colocar o robô para ele entrar somente nos cruzamentos e ele vai abrir e fechar somente nos cruzamentos. Então tudo isso você vai poder configurar aqui dentro do robô. Aqui temos o nosso horário que ele vai iniciar as operações, certo? Aqui tem o horário que ele vai encerrar todas as operações que estiverem abertas. Você coloca lá qual é o horário que ele vai encerrar as operações. Você pode definir também pausas para notícias, se você desejar, né? Aqui você coloca quantos minutos você quer para notícias, antes e depois do horário que está aqui. Por exemplo, às 10 horas, ele vai parar 10 minutos antes e volta 10 minutos antes, depois das 10 horas. Às 10h30, ele vai parar 10 minutos antes das 10h30 e volta 10 minutos depois das 10h30. Se você quiser colocar mais horários, basta colocar a vírgula e inserir mais horários aí, nesse padrão, tá? Esse robô você seleciona qual o tempo gráfico que você quer, time frame. Ah, eu selecionar aqui 5 minutos. Se eu colocar 5 minutos e o meu gráfico aqui não tiver nos 5 minutos, ele não aparece aqui as médias. Porém, se eu colocar os 5 minutos e selecionar aqui o gráfico 5 minutos, ele já vai aparecer as médias, porque já vai estar dentro do que ele está lá configurado. Beleza? Levi, mas eu tenho uma dúvida. Como é que eu faço para colocar o gráfico de 2 minutos, de 3 minutos, se aqui no tempo gráfico não existe? Não tem M2, M3. É simples, galera. Vamos ver, você coloca tempo gráfico de 3 minutos, certo? Deu OK aqui, você vai ver que não vai aparecer.
Você clica no gráfico, digita Enter. Veja que aqui embaixo já aparece uma abazinha para você digitar. Você digita 3 e Enter. Simplesmente ele vai aparecer agora o tempo gráfico de 3 minutos. Cada candle desse vai representar 3 minutos no gráfico. Certo? Ah, não, eu quero de 2 minutos. Enter, 2, Enter. E simplesmente agora cada candle aqui vai demorar 2 minutos. Combinado? Então é dessa forma que você consegue alterar aí o tempo gráfico sem ser aqui pela janelinha. Tá bom? Muita gente tem essa dúvida aí. Aqui você vai selecionar se você quer que o robô opere no dia só comprando ou só vendendo. Ah, você vê que o dia é um dia muito bom para tendências que o mercado está com muita tendência de baixo. Eu quero operar só vendido. Esse robô ele vai operar a favor de onde o mercado está indo, tá? A favor da tendência. Então você pode selecionar aqui qual é o tipo de trade que ele está habilitado. Só para compras, só para vendas, ou se você quer entrar tanto comprado como vendido. Você seleciona aqui nesse campo. Beleza? Quantidade de lotes para a primeira entrada. Aqui você seleciona quantos contratos você vai querer entrar aí na sua primeira operação. Ah, eu quero um contrato e quando ele confirmar meu trade aqui, eu quero que ele entre mais 3 contratos, vamos supor. Só um exemplo, tá, galera? Estou colocando aqui só um exemplo. Então você pode selecionar aqui quantidade de lotes para a primeira entrada e quantidade de lotes para o aumento de posição, que é quando a média intermediária vai cruzar a média lenta, tá? Se não quiser usar esse aumento de posição, é só deixar 0 aqui, sem problema nenhum, ele não vai entrar no aumento de posição. O áudio está baixo? Como é que está aí o áudio, galera? A média, aqui tem as médias que a gente já falou para vocês, que vocês podem alterar também, se vocês quiserem alterar, né? O padrão que ele vem aqui é 4,921, mas eu já vi pessoas usando 3,921, já vi a galera usando aqui também 7,1421, e aí vai. Deve ser o computador lá da caixa de som que está baixo, né? Então tem que aumentar aí a caixinha de som. Então, galera, exatamente essa parte das médias você vai fazer o quê? Fazer otimizações, fazer backtests e ver qual que seria a melhor média que se comporta com o seu setup que você colocou aqui, certo? Não é porque eu estou colocando aqui 1, 3, sabe, que eu vou saber qual é a média que vai ficar melhor. Isso aqui só vai saber qual é a que fica melhor fazendo otimizações, fazendo backtests. Certo? Da mesma forma lá que o nosso Sniper Prime a gente precisa estar fazendo backtest, fazendo teste para saber se a configuração está legal ou se não está. Aqui nós inserimos nesse robô agora um sistema de proteção que é chamado ADX. O ADX é um indicador que ele vai mostrar para a gente quando o mercado está entrando em tendências, certo? Então você pode ligar aqui o ADX e ele vai fazer uma validação dupla com os cruzamentos de médias. Então ele faz a validação. Cruzou? Cruzou. Então ele só vai abrir a operação se o ADX tiver chegado naquele quantidade que você colocou lá. Só quero que ele abra a operação quando chegar no ADX 35 e o período do ADX deixa aqui com 8, vamos supor. Aí ele vai abrir operações só quando chegar naquele ADX junto com o cruzamento. Certo? Se não der os dois, ele não vai abrir a operação. Se eu quiser deixar desligado também, posso deixar desligado, sem problema nenhum. Certo? Critérios de saída da operação. Aqui você vai definir quantos pontos você vai pegar de ganho por operação. Geralmente, se você colocar uma pontuação alta aqui, é porque você está querendo sair aqui através de parciais ou com o trailing stop, que tem aqui embaixo, né, que é o nosso stop móvel. Né? Mas se você não quiser sair nem com as parciais, nem com o stop móvel, se quiser sair somente aqui com esse pontos de ganho, você deixa tudo zerado aqui, as parciais, deixa zerado aqui também o trailing stop, não ativa o trailing stop, deixa não usar, né? Marca aqui não usar e ele não vai usar o trailing stop. E aí você deixa zerado aqui as parciais também e vai colocar, eu quero buscar ali 100 pontos de ganho para 300 pontos de perda, por exemplo. Levi, então quer dizer que eu vou entrar na operação, vou ganhar 100 ou vou perder 300? Não, porque pode ser que você entre numa operação, ele cruzou para cima e de repente ele venha e cruze para baixo de imediato.
Então aquela operação que estava aberta, pode ser que ela saia antes dos 300 pontos que você colocou lá, se você colocar 100 para 300. Por quê? Porque quando ele cruzar de volta para baixo, ele vai fechar aquela operação e vai abrir a operação no sentido contrário, certo? Então, ele não vai chegar naqueles seus 300 pontos de stop. Se ele chegar nos 300 pontos de stop, é só se realmente o mercado tiver cruzado, tiver subido bastante, você não encerrou a operação e de repente ele veio no sentido contrário. Aí pegar lá o seu stop lá dos 300 pontos antes de cruzar as médias, né? Certo? Mas é como se fosse uma proteção daquela operação que você está fazendo ali. E do mesmo jeito o ganho. Se o robô entrou na operação, cruzou para cima, comprou, e ele logo em seguida, depois de uns 2, 3 candles, cruzar para baixo de novo, ele pode sair ali com um ganho também até às vezes menor do que o seu ganho que você colocou. Porque ele vai sair no cruzamento também, certo? E se você quiser sair só nos cruzamentos, você praticamente vai deixar aqui o loss gigantesco e o ganho gigantesco. E não vai usar nem parcial e nem trail stop. Então ele vai entrar em todos os cruzamentos e só vai sair de cruzamento até cruzamento, de médias. Certo? Mas vamos supor esse setup aqui. Esse setup aqui ele está usando o quê? Ele está usando ali 1000 pontos. Né? Um setup de exemplo que tem lá na nossa pasta. Ele está usando 1000 pontos de ganho, né? Não que ele vai bater lá nos 1000 pontos, mas ele pode dar até 1000 pontos se por acaso o robô vier a pegar a tendência aí. Ele colocou aqui um stop de 400 pontos, se por acaso vier dar tudo errado na operação. Com 50 pontos ao favor dele, ele está saindo com 2 contratos, certo? Está saindo com 2 contratos. Isso aqui deixa zerado, isso aqui não existe não. Com 50 pontos a favor dele, está saindo com 2 contratos. A gente está entrando aqui com 1, então já não pode. Como é que eu vou fazer uma saída parcial de 2 se eu estou entrando apenas com 1? Aí já não pode, então eu teria que alterar aqui. Teria que entrar pelo menos com 3, tá? 3, botar aqui 3 mais 6. Só um exemplo, tá? Estou duplicando aqui para poder ficar melhor o resultado. Ó, se eu estou colocando aqui uma configuração de 3, depois mais 6, então aqui eu estou saindo com um parcial de 50 contratos, a 50 pontos a meu favor, eu estou saindo com 2 contratos já. Eu posso até encerrar mais, encerrar 3 contratos, se vier a 50 pontos a meu favor. Mas se ele continuar indo a meu favor, quando ele chegar em 200 pontos, vai pegar aqui no meu trailing stop. O meu trailing stop automaticamente vai trazer o meu stop que estava lá no 400, né? Meu stop aqui não está no 400, ele vai trazer meu stop que está lá no 400 para o 0 a 0. Por quê? Porque está aqui o trailing stop ligado. Então esse trailing stop ele vai exatamente trazer o meu stop para o 0 a 0 e depois eu posso colocar aqui de quanto em quantos pontos o stop móvel vai começar a andar a meu favor. Aí eu coloco aqui. Então eu vou definir quantos pontos o stop móvel vai andar a meu favor nessa configuração aqui. Pontos para mover o stop após o 0 a 0. Então ele andou 200 pontos a meu favor. Se eu colocar aqui 50 pontos, então a cada 50 pontos o stop vem subindo a meu favor. Vem subindo 50 pontos também. Certo? Até chegar o momento que se o preço voltar, vai pegar no nosso stop e vai sair. Beleza? Só um exemplo. Da mesma forma, se você quiser, você pode fazer a segunda parcial. Quando der 100 pontos, eu quero executar mais um contrato. Eu quero fechar mais um contrato. Sem problema nenhum, ele vai fechar mais um contrato. Ainda vai ficar com um aberto. Se por acaso não pegar o aumento, ele ainda fica com um aberto aqui, né? Quer dizer, na lida eu já estava fechando todos, na verdade, foi mal. Aqui tinha que usar um e um. Então aqui ele fechou um, e aqui com 100 pontos ele fechou mais um. Então ele ficou ainda com um aberto. Ele ficou com um aberto ainda, certo? Ficou com um contratinho aberto. E aí ele vai sair no trailing stop lá, o último contrato ficou aberto, então nos cruzamentos das médias. Esse robô também você pode definir limites financeiros diários, né? Então você pode definir lá qual é o ganho máximo diário que você aceita, que seria exatamente a sua meta de ganhos do dia. Qual é a sua meta, no máximo, o prejuízo máximo que você aceita no dia, né? Verdade. Aí você define aqui. Stop escudo. Se você colocar lá um ganho máximo de, vamos supor, eu aceito um ganho máximo de R$100, mas eu quero continuar operando, então você define aqui o seu stop escudo. Eu quero um stop escudo de 50. Então, quando ele chegar em R$100, ele vai deixar o robô continuar trabalhando, mas caso volte 50, ele já vai parar. Entendeu? Se eu definir aqui 100
né? Se eu definir aqui 100 e um stop escudo de 50, quando ele atingir aqui a meta de 100 reais, automaticamente ele vai monitorar o escudo. Se o preço voltar a 50 reais, ele para. Mas se ele continuar subindo, 100, 200, 300, e aí quando ele voltar a 50, ele para. Certo? Então é o escudo. Funciona muito parecido lá com o nosso Sniper Prime, a questão do escudo. Tá? Aí o Trailing Stop tem essas duas opções, né? Trailing Stop por pontos e Trailing Stop barra barra. O mais usado aqui por nós é por pontos, tá? Por pontos. Ele atingir a determinada quantidade de pontos, ele vem para o 0 a 0, depois ele vai subindo lá o stop móvel de acordo com a pontuação que você coloca aqui. Mas você pode usar também o barra barra. O barra barra o que é? Quando ele atingir a quantidade de pontos que está aqui, ele vai trazer o seu stop para o final da última barra, do último candle. Vamos supor que ele entrou aqui, ele vai trazer o stop para o final do último candle. E a cada candle que for fechando, ele vai trazendo o stop para o final do último candle. Então ele vai subindo barra barra. Certo? O barra barra ele funciona dessa forma. Aí vocês podem colocar aí no backtest e ver como é que vai se comportar, né? Essa questão do stop. Por exemplo, nesse dia aqui, na média de 5 períodos, né? Estou usando aqui uma média de 5 períodos, de 5 minutos na verdade. Estou usando aqui uma média de 5 minutos. Tempo gráfico aqui de 5 minutos. Aí você vai ver que houve esse cruzamento aqui em cima. O robô entrou, teria entrado aqui. Se você tivesse colocado uma configuração que só sairia nos cruzamentos, ele teria pego aqui toda essa operação. Ó. Ele simplesmente teria pego aqui dessa operação, desse cruzamento aqui, até ele fechar aqui nesse outro cruzamento. Certo? Então daria ali em torno de 2.000 pontos, 2.160 pontos. Certo? Então ele teria pego toda essa operação aí. Claro, ele entrava aqui também. Se você deixasse ele ligado o dia todo, né? Ele ia entrar aqui também. Ia tentar fazer a operação aqui, não ia conseguir. Aí saía no loss, aí tentava entrar aqui novamente. Conseguia sair no gain. Então ele ia fazer operações de ganho e de perdas também, né? Não existe só ganhos no mercado financeiro. Você tem que saber que não existe só ganhos. Tem ganhos e tem perdas. Então ele vai entrar de acordo com os cruzamentos que houver. Então o mercado cruzou. Assim que ele cruzar, ele espera um candle fechar após o cruzamento para poder abrir a operação. Vendido, se caso for o cruzamento para baixo, ou se for um cruzamento para cima, que foi o caso aqui agora, ó, ele cruzou aqui para cima, ele entrava comprado, certo? Então ele esperava o candle fechar, quando tivesse o cruzamento feito, fechasse o candle para cima, ele ia entrar comprado. Beleza? As dúvidas, galera, podem ir falando aí no chat, colocando aí no chat, escrevendo, que eu vou respondendo aí para vocês. Vamos aqui para um backtestzinho aqui. Aqui, Trendbot. Vamos ver o dia de ontem, por exemplo. 10, deixa eu ver aqui. 9. Vamos ver como é que foi o dia de ontem. Só o dia de ontem mesmo. Opa, fechei, foi. Aqui, parâmetros. Ó, o dia de ontem, se eu colocar aqui 9, 15, 16 e 30. Vou botar até 17 aqui, só para questão de teste mesmo. 17 horas. Vou colocar horário de notícia não. Em branco. Deixa 5 minutos. Deixa compra e venda aí, sem problema nenhum. Deixa aqui, 5 contratos só. Certo? Eu quero fazer um teste aqui só com ele rodando para pegar a tendência. Então vamos deixar aqui só para ele pegar a tendência. Tudo zerado aqui. Então deixa aqui o stop loss. Qual é o stop loss que eu aceito? Vamos botar aqui 400. Certo? E deixa ele aqui para pegar a tendência. Vou botar aqui 10.000 pontos que ele não pega de jeito nenhum, ele fecha essa operação. Só vai fechar nos cruzamentos. O trading stop eu não quero usar. Não vou botar para não usar. Certo? Isso é só uma questão de exemplo, tá, galera?
Vamos botar a configuração aqui para M5, 5 minutos. Bora. E vamos dar um início aqui. O mercado começa ali. Vamos dar uma adiantadazinha aqui. Opa, aí, ó. Já começou ali as operações, o robô já tá ligado. Pegou a primeira operação aí, ó. Ele já cruzou aqui para cima. Veja, ó, que ele fechou esse candle acima do cruzamento e ele já abre a operação no candle seguinte, certo? Ele já abre a operação no candle seguinte. Ó, tô com apenas 5 contratos aqui, não estou usando aumento de contratos, tá? Apenas com 5 contratos. A operação já estava dando ali 300 e tanto a meu favor. Eu poderia simplesmente, se eu quisesse, né, ter colocado uma meta de tantos reais, ele tinha chegado na meta e tinha parado. Mas eu continuei operando porque eu quero pegar o cruzamento só quando ele fechar o cruzamento dessa operação aí. Vamos lá, deixar mais rápido, olha lá. Vamos ver até onde ele vai, né? Olha lá, 400, 600, 800, já passou dos 1000. Tá? Isso é só um exemplo, galera. Um exemplo de configuração que vai pegar muita tendência. Certo? Se o mercado tiver com uma tendência forte, ele vai dar ótimo o resultado dele. Então ele já entrou vendido agora ali. Né? Aqui o robô cruzou, ele já encerrou aquela operação que estava aberta e já entrou vendido. Certo? Já entrou vendido. Agora ele está operado vendido. Então ele já vai operando vendido ali. E agora, ó, acabou de fechar a operação e entrou agora comprado. Cruzou novamente ao contrário, agora entrou vendido de novo, tentando pegar a tendência. Ele fica tentando pegar a tendência. Porém, nesses cruzamentos, às vezes acontece de ele levar um stopzinho pequeno. Ou então o stop pode ser até 400 pontos, que a gente definiu lá. Certo? Veja que ele às vezes não chega no stop dos 400, ele cruza antes, né? Ó, aí terminou o dia. Ele fez 702, né? Nesse dia aí. Aqui embaixo o ADX não está sendo usado, né? Eu não estou colocando nada sobre o ADX, mas o ADX ele serve também para eu filtrar esses movimentos de cruzamento quando o mercado entrar em lateralização. Por exemplo, aqui ele vai me dar qual é o valor que está o ADX. Aqui é o valor do ADX. O ADX fica de 0 até 100. Então, se eu colocar aqui para ele abrir operações só quando o ADX bater em 50, em 60, por exemplo, aí você vai ver aqui mais ou menos até onde é que ele começa a pegar operações que pega mais tendência. Então você pode filtrar para ele evitar de ficar entrando em operações quando o mercado estiver consolidado. Entendeu? Então tudo é questão de configuração. Certo? Alguma dúvida, galera? Vamos colocar aqui outro tempo gráfico aqui, peraí. Vou botar aqui do dia 4 aqui, por exemplo. Dia 4 até hoje. Não, só um exemplo. Pode ligar aqui o ADX, vamos testar com o ADX. Aí você tem que fazer backtests, né? Fazer otimizações para ver qual é a média que fica melhor, qual é se o ADX fica melhor em 25, em 50, em 35 e tal, e você vai testar, certo? Eu vou colocar um chute aqui, vou dar um chute, colocar 35 aqui, deixar essa mesma configuração aí, só para ver qual vai dar. Então é muito bacana, esse robô também funciona muito bem. Ele funciona muito, muito bem, ainda mais em tendências, né? Deixa eu ver aqui, não apareceu o gráfico para mim. A tela não está aparecendo. A telinha não está aparecendo dessa vez aqui. Quanto maior a DX, ele vai fazer operações mais nas tendências, né? Quando o mercado tiver com mais tendências. Querendo ou não, ele fica mais conservador. E quanto maior o tempo gráfico também, né? Ele vai ficar mais conservador. Ele vai fazer menos operações durante o dia, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, uma configuração no tempo gráfico de 1 minuto,
certo? E eu usar uma configuração dessa daqui já não vai dar legal, porque 1 minuto ele fica cruzando e descruzando o tempo todo, né, no mercado, certo? Ele vai ficar cruzando e descruzando o tempo todo no mercado, aí não vai ficar tão legal. Aí eu já teria que colocar uma configuração menor. Vamos supor, se eu quero pegar um robozinho scalp aqui, quero fazer um robozinho scalp só para testar aqui, colocar aqui tempo gráfico de 1 minuto, tá? Deixar o tempo corrente aqui, deixar um gráfico de 1 minuto, só para ver como é que ele ia se comportar. Não sei porque ele não está aparecendo mais aqui a janela. Acho que foi esse horário, esse dia aqui que eu coloquei. Vamos botar aqui só do dia 5. Quando acontece esses bugs, tem que fechar a plataforma e abrir de novo. É o bug no MetaTrader. Não vai deixar não. Tem que fechar a janela aqui e abrir de novo. Fechar tudo aqui. Vamos ver aqui novamente. Está configurado aqui, continua a mesma configuração, vamos ver. Não está querendo aparecer mais a janela do robô não. Doidou. Mas você vê que ele vai fazer várias operações. Por quê? Porque vai cruzar mais vezes. Entendeu? Você está usando um tempo gráfico de 1 minuto. 1 minuto vai cruzar o tempo todo no mercado, né? Certo? O tempo de 1 minuto vai ser cruzamentos o tempo todo no mercado. Aqui no dia 1º de maio. Tempo gráfico 2 minutos. Vou selecionar aqui 2 minutos também. 3. Depois que eu mexi nesse ADX aí que endoidou. Watch, teste. Não tá querendo mais aparecer a janela pra mim não, galera. Bugou aí, bugou o MetaTrader. Mas você consegue ver aí nas operações que ele está fazendo aqui as operações, ó. E ele vai cruzar bem mais vezes, né? Porque eu estou no tempo gráfico aqui de 2 minutos, por exemplo. Né? Aqui ele ganhou, e aí vai. Ó, todas as operações aqui é de ganho, ó. Ganho, tudo pegando scalperzinho rápido, ó. 25 pontos, certo? Então, ele pode ser usado também como scalper. Não só como tendência, mas eu também estou usando ele como scalper. Pegando ali poucos pontinhos e ele vai indo também. Certo? Querendo ou não, ele funciona muito bem também dessa forma. Ainda mais se o mercado estiver bem lateralizado. Agora, se o mercado entrar numa tendência mais forte, aí ele vai pegar só aqueles 25 pontos e você vai ficar, porra, devia ter pego mais e tal. Então, ele vai funcionar muito bem nos dois tipos, né? Tanto como scalper, como também como de tendências, né? Tendências mais fortes. Aqui no caso ele já tinha fechado, não tinha mais aberto operações por conta que o mercado já encerrou o dia. Ele começa aqui outro dia, já vai começar a monitorar de novo. Ó. Abriu outra operação, já deu gain. Abriu outra operação, já deu gain. Outra operação gain, outra operação gain. Certo? Então, ó, vai abrir outra operação, ó, outro gain. Então ele funciona muito bem também como scalper, né? Aqui deu loss. Beleza, galera? Então é isso, façam um teste que vale realmente muito a pena também usar o Trendbot, né? Ainda mais se você quiser usar ele aí para tendências maiores, né? Tô com o microfone de vocês agora ligado aí, caso queiram fazer alguma pergunta, é só falar. Viu? Tô aqui à disposição de vocês. É um robô bem simples em relação ao Snipe Prime, né, o AutoDX, ele é bem mais simples de você usar ele. Ele tem algumas configurações lá nos setups já pré-prontos também para você testar, né, para você usar lá ele. E você pode também ir montando sua configuração, fazendo ali backtests, fazendo otimizações, né. Otimizações seria como? Você pode pegar o backtest aqui
e em vez de usar só para backtest, colocar aqui algoritmo baseado em genética rápida. E aí você já coloca aqui qual é o saldo que você quer usar e já vai parametrizar o que? Por exemplo, eu quero testar se ficaria melhor era buscar ali 25 pontos. Aí você coloca aqui 25. Ou então buscar, aí vai variando de 10 em 10 até, vamos botar aqui até 100. Aí ele vai fazer o teste, se é melhor buscar, vou botar aqui 20. Ele vai testar, se é melhor buscar 20, ou 30, ou 40, 50, ele vai fazer 9 combinações. Ó. Ele vai fazer 9 combinações e vai ver se é melhor usar 20 pontos ou até tantos mil pontos lá, até 100 pontos que você colocou. Então você coloca iniciar e ele já vai fazer uma otimização. A otimização demora um pouquinho mais para fazer, né? Depois vai aparecer aqui o resultado da otimização. Ele vai fazer 9 testes, nesse caso aqui, ele vai testar 9 vezes e vai ver se realmente funciona determinadas distanciamentos que você colocou lá, né? Determinada quantidade de pontos, ou se seria melhor colocar uma pontuação maior, certo? Então ele vai fazer esse teste e vai ver e vai mostrar o resultado para nós. Beleza, galera? Aqui realizando lá a otimização. Deixa eu ver aqui uma coisa. Estão me vendo aí agora? E aí, tem alguma dúvida, pessoal? Vamos tirar as dúvidas agora. Né? Tirar as dúvidas aí. Ô, Levi. Pode dizer. André. Cara, deixa eu pegar uma dúvida. Eu entrei no meio da live, eu não peguei no início, talvez você até tenha comentado. Alguns, dar um exemplo aí, uma sugestão, tipo, pegar um dia de tendência e aí, sei lá, trabalhar com 5 contratos e ficar fazendo aquele manejo do tipo assim, eu saio, eu realizo uma parte dos 5 já no meio do caminho e deixo só 1, 2 contratos para tentar pegar pegar cruzamento de média, entendeu? Entendi. Fazer uma parcial de uma parte, né, que você fala? Isso, e deixo uma parte menor pendurada para tentar buscar um gain maior, entendeu? Só que eu garanto parte do lucro, né? Sendo uma operação positiva, uma parte eu garanto logo na saída, igual esse exemplo que você deu aí de 25 pontos, é um scalperzinho curto, mas assim, ainda tem que segurar uma posição para pode ser uma boa também, né? Pode ser uma boa. Você pode montar um setup desse tipo e fazer os testes, né? Vamos ver aqui. Acho que deu uma travada aqui por conta da otimização. Não, é a última vez que eu fiz. Aqui. Só um momento. Deixa eu fechar tudo aqui que eu acho que travou. Não tá dando suporte, tá suportando os testes não. Deixa eu ver aqui. E celular? Vamos aqui. Fechar aqui, esses gráficos estão abertos. Vou colocar aqui de novo o Minice. Trendboard. Arrastar aqui para o gráfico. Você pode sim fazer uma configuração, por exemplo, que você entra lá com 5 contratos, né, por exemplo, e quando chegar aqui você quer buscar lá um ganho de até 500 pontos, vamos supor, mas quando der uns 50 pontos a seu favor, você já sai ali com 3 contratos, vamos supor, né? Sai com 3 contratos e aí você deixa o restante ali tudo zerado e ele vai fazer o que? Ele vai entrar na operação com 5 contratos, vai sair com a parte ali com
com 50 pontos, e o restante você pode até proteger aqui no stop, no break-even, né, se você quiser. Por exemplo, se você colocar aqui o break-even em 50, quando ele pegar aqueles 50 pontos que é os 3 contratos parciais, você fica com stop no 0 a 0, entendeu? E aí você pode colocar os pontos para mover stop aqui bem alto, que é para poder exatamente o robô não trazer o seu stop já para cima do preço, que senão ele vai sair pequeno, né? Então você vai tentar pegar com aqueles outros 2 contratos que sobraram a tendência, ver se ele vai partir para a tendência. Porém, quando você usa dessa forma aqui, praticamente você vai ter que usar um tempo gráfico mediano, né? Porque quanto maior o tempo gráfico, ele vai pegar operações mais de tendência. Quanto menor o tempo gráfico, ele vai cruzar mais vezes no mercado e vai pegar operações mais scalper, certo? Então aí você vai ter que usar um tempo gráfico de 3 minutos, de 2 minutos, entendeu? Tempo gráfico de 5 minutos já fica mais para tendência, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e aí vai. Então você pode fazer setups de outras formas também, fazer testes, né? Colocar lá no backtest, ver como é que roda. E aí é desse jeito. Você tem que realmente fazer vários testes, ver como é que ele está se comportando ali nos últimos 15 dias, nas últimas 2 semanas, 3 semanas, um mês. E aí vai. Porque todo dia é diferente do outro, né? Então se você colocar uma configuração aqui hoje, pode ser que amanhã a tendência não esteja tão forte, esteja mais para uma operação mais scalper e não vai dar legal. Aí depende das suas metas, depende dos seus limites que você aceita, do seu gerenciamento, né, e tudo mais. Beleza, André? Beleza, beleza. Valeu. Seria mais ou menos dessa forma que você iria usar. Aí teria que colocar o tempo gráfico lá de